Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Você Sabia? E aqui nesse programa eu mostro que o instalador precisa ir muito além do conhecimento técnico para viver de segurança eletrônica. Eu mostro aqui os conhecimentos necessários que vão além desse conhecimento técnico. Então, entra aqui vendas, administração, organização financeira, elaboração de equipes, então outros pontos muito necessários aí para realmente se viver de segurança eletrônica. E hoje, nesse episódio, eu vou falar sobre como se preparar para crescer em 2021. Então, trouxe aqui três assuntos, três dicas ou três prioridades que você deve focar se você pretende crescer em 2021. Beleza? Então, vamos adiante, não vou perder muito tempo aqui. Antes mesmo de começar o conteúdo aqui, né, tenho que lembrar. Então, se você está aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, dá um like aí nesse vídeo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma. Se não ajudar, chega no final, vai lá e dá um dislike. Mas não deixe de dar agora para não esquecer. Eu sei como é, muitas vezes chega no final do vídeo e a gente passa batido e esquece, tá? E é muito importante esse like para que esse vídeo seja entregue para outros instaladores, para outros profissionais de segurança eletrônica. E quantos mais profissionais receberem esse conteúdo, melhor o nosso mercado vai estar informado, mais profissional o nosso mercado vai estar e é bom para todo mundo que está vivendo nele, porque a referência do mercado vai passar a ser os bons profissionais e não o pessoal aí que está denegrindo essa nossa profissão. Beleza? Então vamos adiante. Vamos lá. O que eu vou falar aqui? Então eu vou falar sobre três prioridades que você deve focar aí para iniciar 2021 e para crescer nesse próximo ano, tá? Primeira coisa é organizar a casa, tá? Hoje eu tenho um grupo de mentoria, tenho meus alunos dos treinamentos e eu vejo acontecer muito, e muito mesmo, não é pouco, a maioria dos instaladores ou pequenas empresas de segurança eletrônica, elas não têm nenhum tipo de organização financeira. Então muitas vezes não sabe quanto está recebendo, não sabe quanto está pagando, acaba misturando o dinheiro pessoal com o dinheiro profissional, não tem uma relação de clientes bem definida, não está claro isso daí. Então é muito importante, antes mesmo de a gente pensar em crescer, a gente organizar a casa. Porque não adianta crescer de forma desordenada, crescer de forma desorganizada. Isso daí vai acabar te levando a uma falência do que é um crescimento, tá? Então aqui eu elenquei algumas ações necessárias para que você possa já ficar atento e organizar aí a tua casa. Primeira coisa, antes de mais nada, ter o financeiro na mão. O que eu quero dizer com ter um financeiro na mão? Você ter uma planilha, pelo menos. Wagner, eu não tenho um sistema, eu não uso o sistema. Eu acho muito importante você ter pelo menos uma planilha, onde você relaciona todo o seu faturamento, tudo que entra de faturamento na sua empresa, no seu negócio, e tudo que sai. Então, pagamento para fornecedor, os pagamentos das suas despesas fixas, né? Água, luz, telefone, aluguel, locação de carro, financiamento de carro, isso ter tudo isso na mão. Por que eu digo isso daí? Organizando a casa é um dos primeiros tópicos de um dos meus treinamentos, que é o treinamento verde de segurança eletrônica. E é muito engraçado, que quando eu vou fazer a mentoria com os alunos, a primeira coisa que muitos deles falam assim, cara, só de fazer essa planilha aqui já abriu minha cabeça. Porque eu estou vendo que ou eu estou gastando muito, ou eu estou faturando pouco. Então já começa a se organizar e já começa a visualizar melhor como está o teu negócio, visualizar melhor como está a tua empresa. Então isso daqui é muito importante para que você tenha clareza do que está acontecendo, para que você tenha clareza de quanto está entrando e quanto está saindo, tá? Então é muito importante aqui você ter isso daqui à mão. Como é que pode ser? Cara, pode ser um Excel, uma planilhazinha de Excel. Quantas a pagar, quantas a receber, quanto está sobrando. Diário, semanal, quinzenal, mensal, como for, tá? É muito importante você fazer isso daqui. Tira um tempo, não vai precisar de muito tempo para você organizar isso daqui. Wagner, eu não sei como fazer essa planilha. Beleza, depois entre em contato comigo, me manda uma mensagem, eu te mando um modelo de planilha para você pelo menos começar a se organizar nisso daí.
Além do Excel, existem algumas ferramentas gratuitas que, por exemplo, tem um site que se chama Minhas Economias, vou botar aqui tudo junto, né? minhaseconomias.com. Inclusive esse site Minhas Economias, hoje eu tenho vários negócios, né? A minha organização pessoal, o meu financeiro pessoal, eu organizo nesse site. Porque como eu tenho conta em alguns bancos, né? Eu acabo organizando o meu financeiro pessoal nesse Minhas Economias. Então tá lá todas as minhas despesas de casa, tudo que entra, né? Todos os meus rendimentos. Então eu acabo centralizando tudo lá. E esse site é gratuito. Pô, ele vai lá, ele mostra um histórico para ti. É bem legal, tá? É gratuito, é ir lá fazer um cadastro e tal. Tem uma versão paga, se eu não me engano, mas não precisa. A versão gratuita já ajuda bastante, tá? Então, algumas informações aí interessantes para você ter, tá? Primeiro ponto, então, é ter essa organização, ter esse financeiro na mão. Você tendo isso na mão, você vai ter uma outra vantagem. Você vai precisar saber qual a sua margem de lucro ideal. Então, o que acontece? Tem até um outro vídeo no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre essa questão do custo, né? Então é muito importante você analisar o custo da tua empresa. Então, tendo essa relação financeira na mão, você vai lá, analisa seu custo e você consegue definir qual a sua margem ideal de lucro, ou mesmo quanto que você deve colocar em cima de cada produto. É muito importante você ter isso daí para que não aconteça assim, aquele negócio de cabeça. Ah, tem uma instalação de um alarme assim, assim, assado. Ah, vou cobrar tanto. Não, muitas vezes você talvez está cobrando menos do que deveria. Está cobrando abaixo do que deveria. O que está sobrando daquele serviço lá é muito pouco. Então, quando você tem esse financeiro ajustado, você vai conseguir olhar para o trabalho em si. Então, por exemplo, tenho lá, vou fazer um orçamento. Pô, qual que é o meu custo? Né? E custo aí entra os equipamentos, entra o custo da minha mão de obra, do meu auxiliar, do meu funcionário, da estrutura da minha empresa. Isso tudo você coloca lá no custo e quanto que vai sobrar? Você precisa ter um lucro nisso dali. Então, tendo esse financeiro, tendo essa organização, fica muito mais fácil você definir qual que é o seu lucro. Por exemplo, um caso que eu já vi. O cara falou assim para mim, aluno, tá? Falou uma vez para mim, eu boto 20% em cima. Quando nós colocamos isso na tabela, ele não olhava todos os custos. Ele olhava simplesmente o custo do produto e nada mais. Mas além do custo do produto, o que tem? Tem os teus custos para manter a empresa aberta. Então tu tem o imposto, que ele não acabava não colocando. Você tem o teu aluguel, se for o caso, água, luz, contador, o teu salário, né? O teu prolabore tem que estar relacionado ali. Então com isso daqui você acaba chegando numa margem de lucro ideal, ou uma margem de vendas ideal. Tá? Então é muito importante você ter isso daí pronto na cabeça. Tem dúvida como fazer? Tem um conteúdo, procura aqui no meu canal do YouTube, na playlist aulas. Pesquisa lá por custo, que com certeza você vai achar. Depois eu vou deixar esse link aqui na descrição também para facilitar, tá? Outro ponto que é muito interessante nessa parte do organizar a casa. Ter uma relação dos seus clientes. Ah, Wagner, para que eu vou ter uma relação dos meus clientes? Por dois motivos. Aqui, o ideal é que você tenha, nessa relação, os sistemas atuais do cliente e, numa outra coluna, os sistemas com possibilidade de vendas. Então, por exemplo, vou lá, faço uma relação de todos os clientes que eu atendi no último ano, tá? Vou lá, faço um Excelzinho e tal, com todos os clientes que eu atendi no último ano. Ah, Wagner, como que eu vou saber isso daí? Bom, se você não tem um controle de ordem de serviço, que seria o ideal, mas se você não tem, vai lá, pega pelas notas que você emitiu, pelo menos essas. Ah, mas eu não emito nota em todos os casos. Aí você vai ter que mesmo puxar pela memória, não vai ter muito o que fazer, talvez olhar o teu extrato de banco, vai ter que buscar da melhor forma possível. Quanto mais informação, melhor. E aí você pega lá um cliente, o seu João. O que o seu João tem? Ah, o seu João tem um alarme instalado na casa dele. Ah, beleza.
Mas mais o que você faz? Eu faço um CFTV, então é uma solução que eu posso apresentar para ele. Se ele tem só alarme e eu também trabalho com CFTV, eu posso deixar lá o seu João como prospecção para CFTV. Uma automação de portão, né? Portão, uma cerca elétrica e por aí vai. Você vai juntando aqui todos os serviços que você executa e você consegue falar assim, pô, esse cara já é meu cliente. É muito mais fácil um cliente fechar um orçamento com você, alguém que já fez serviço com você, porque ele já sabe mais ou menos a tua forma de trabalhar, já sabe a qualidade, né? Já tem uma ideia mais ou menos do teu preço comparado com o mercado. Então fica muito mais fácil você vender preço. Então, em vez de ficar correndo atrás de clientes novos, tenha essa relação em mente para que você consiga trabalhar com esse cliente. Aí os processos de venda, também tem outros conteúdos aqui no meu canal do YouTube falando, né? Então, como prospectar esse tipo de cliente. Vai lá, mandar uma mensagem, mandar um conteúdo sobre uma solução nova, sobre essas soluções que o cliente não tem. Então, essa relação de clientes vai ser muito importante para o teu crescimento, porque daqui vai sair muitas vendas. Só daqui eu tenho certeza que se você pegar só a tua carteira atual de cliente, só daqui já vai sair um monte de negócio, tá? Então, nessa parte do organizando a casa, existem muito mais coisas que você poderia fazer. Mas não adianta eu jogar aqui 20 coisas, né? E você não conseguir executar nada. Então, executa pelo menos isso daqui que é o básico, tá? Então, ter o teu financeiro na mão, entender qual que é a tua margem de lucro ideal e ter uma relação de clientes com as soluções atuais que ele tem lá e com o que você ainda consegue vender, tá? Você até tem... Eu não lembro se tem lá no meu site para baixar, tá? Eu não lembro se essa planilha tá lá. Mas o que você pode botar? Cliente e em cada coluna a solução que você tem. Então, alarme, CFTV, portão, cerca elétrica, interfonia, telefonia e por aí vai. Você vai colocando tudo numa coluna. E aí você vai marcando, esse cliente tem isso e não tem isso. Tem isso e não tem isso. Tem isso e não tem isso. Aí você consegue visualizar esse todo e depois consegue preparar uma campanha específica para cada produto. Vou fazer uma campanha de CFTV. Vai lá, cria um kit, alguma coisa e manda para todo mundo que não tem CFTV e é seu cliente. Só dali já vai sair bastante venda, tá? Já vai dar um up aí no teu crescimento. Beleza? Fechamos organizando a casa. Essas 3 ações eu acho que já são suficientes aí, tá? Segundo ponto. Você precisa criar um processo de vendas. Vou falar de uma forma mais simples. Você precisa vender. Muitos profissionais, muitos mesmo, do nosso setor, eles vivem só de indicação. O cara não corre atrás. O cara não tem nenhuma campanha, nenhum processo de vendas. Quando eu digo processo de venda, a gente pode detalhar a fundo, né? Como correr atrás do cliente, como alimentar, como nutrir ele, como fazer a apresentação. Não, aqui eu estou só dizendo que precisa ter um processo. Tá? Porque só a indicação não dá para viver. Não dá para viver? Dá. Não dá. Não dá para crescer. O que vai acontecer? Você vai conseguir viver? Talvez. Acho que mais fácil é você sobreviver, né? Mas não vai conseguir crescer, não vai conseguir aumentar muito. Tem quem cresce só com indicação? Tem sim. Mas são exceções. A gente não pode se ater às exceções. A gente precisa se ater à realidade, ao todo, né? Então, não dá de viver só de indicações. E aí, o que você precisa ter? Não precisa ter N formas de buscar o cliente. Não precisa ter 200 formas. Você precisa pelo menos uma. Pelo menos focar em uma e falar, vou fazer isso daqui bem feito. Como é que você pode fazer? Uma delas, por exemplo, você pode fazer uma prospecção direta. Isso é entrar em contato direto mesmo com o cliente. Qual que é o meu perfil? Meu perfil é comércio. Beleza, então vou pegar uma relação dos comércios aqui no meu bairro e vou entrar em contato com um por um. Vou apresentar minha empresa, vou apresentar as soluções que eu tenho.
vou criar um pacote de serviços específicos para esse perfil, né? Então, o supermercado tem uma necessidade específica, uma lanchonete tem outra, uma farmácia tem outra. Então, criar pacotes, criar soluções, criar serviços para esse perfil de cliente. Então, você pode fazer essa prospecção direta. Você ou ter um comercial, ter alguém para fazer isso daí para você. Existem hoje profissionais da área comercial e muitas vezes você consegue terceirizar isso daqui, pagando simplesmente por comissão. Tá? Então conheço N casos de empresas que não pagam R$1 fixo, que pagam simplesmente comissão. Tá? Então é uma opção de você fazer. Talvez é uma um pouquinho mais complicada, né? Porque depende aí de você sair para fazer venda e muitas vezes você está na correria do dia a dia ou de ter uma pessoa para fazer, mas obviamente é uma das que mais funcionam, tá? Por quê? Porque tem esse contato direto. Outra forma de fazer é através de anúncios do Google, por exemplo. Anúncios do Google é o poder, tá? Anúncios do Google é o poder. Vocês não fazem ideia do quanto o Google traz de negócios. É impressionante e o custo é muito baixo. Eu recentemente fiz um teste lá na empresa e a gente não atende pessoa física, tá? Hoje eu não tenho foco na pessoa física, até atendo, mas a gente não tem foco na pessoa física. E aí eu fui fazer um teste e eu coloquei uma pesquisa, um anúncio rodando para a área de portão de veículos. Cara, você não faz ideia da quantidade de negócios que apareceram. Caiu de rodo. Mas foi um teste mesmo. Eu queria entender qual que era a dinâmica, o que estava acontecendo. Cara, a galera pedindo manutenção de portão, galera pedindo controle remoto, configuração de controle, manutenção, instalação. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. E acabou vindo alguns outros negócios também ligados a isso daqui. Mas assim, ó, o volume foi muito grande. Eu tenho um aluno na minha mentoria, tenho um mentorado, que a gente conversou sobre essa questão do Google, ele botou em prática. Ele comentou, acho que faz umas 3 mentorias atrás, mais ou menos, então é uma mentoria semanal, então umas 3 semanas, um mês, vamos dizer assim, não lembro exatamente. Ele falou que só do Google ele está faturando em torno de R$10 mil por mês só do que vem de anúncio do Google. E gastando uma merrequinha. Porque o Google é assim, você gasta R$2, nem R$2 por cada cliente que entra em contato com você. Tipo, esses anúncios de portão lá para a empresa estavam gastando acho que 83, 89 centavos, não lembro. Era menos de R$1 para o cliente entrar em contato contigo. Então imagina, é um custo muito pequeno e que pode gerar um bom negócio. Então você investe um pouquinho e pode gerar uma venda muito maior do que esse pouquinho que você investiu. Então o anúncio do Google é uma grande ferramenta. Aprenda a fazer anúncios no Google, tá? É uma grande ferramenta mesmo, muita pesquisa por lá. Ah, Wagner, não tenho grana para anunciar. Não consigo colocar 10 pila por dia. Tá? Ah, detalhe, essa pesquisa, essa campanha que eu fiz lá no Google de portão, eu colocava R$10 por dia. Então você consegue anunciar a partir de muito pouco dinheiro, tá? Então, pô, R$10, estamos falando em R$300 por mês. Pô, talvez você nem coloque para rodar final de semana, porque o cliente talvez não vai entrar em contato, ou você não atende final de semana. Então você consegue aí com R$200, R$300 fazer uma boa campanha em Google. Redes sociais, não tenho grana. Redes sociais. Você pode utilizar Facebook, Instagram para fazer também suas propagandas, tá? Não torne a tua rede social um catálogo de produtos, não fique lá só massacrando propaganda, mas utilize ela como uma fonte de venda. Então, produza conteúdo ou pegue conteúdo e poste conteúdo sobre os equipamentos que você instala. Os próprios fabricantes, eles criam muito conteúdo, né? Vídeos, artes. Vai lá e posta lá no teu site também, posta lá na tua rede social. E utilize os grupos de negócios da tua região. Tem um aluno meu também que ele comentou que 60% das vendas dele, vem de grupos do Facebook. Como que é isso? Ele pega, cria uma promoção específica
E no Facebook tu tem muitos grupos de bairro, grupos de cidade, grupos de regiões ali, né? E ele anuncia nesses grupos. Então ele participa dos grupos e anuncia lá, cria posts. Falou, cara, 60% dos meus negócios vem dali. Então sempre que eu estou precisando, eu vou lá, posto numa porrada de grupo, obviamente não vai postar em um, né? Posto numa porrada de grupo, isso dali, e rapidinho aparece alguém querendo fazer um serviço. E aí, obviamente, vão ser aqui, né? Vão ser serviços de baixo valor agregado. Você não vai conseguir vender num grupo do Facebook uma instalação de 100 mil reais de CFTV? Provavelmente não. Mas um portão de veículos, um kit de CFTV, um kit de alarme, um kit de interfone, né? Soluções menores, mas que vão fazer o teu dia a dia girar, vão fazer o teu negócio girar, né? Imagina você fazer uma venda a mais por dia, que seja de um interfone residencial, que seja de dois, três controles remoto de portão. Olha quanto isso daí vai gerar no final do mês. Vamos lá, vamos dizer que você venda um controle remoto de portão a mais por dia. São, vamos dizer, instalado o quê? Quanto que você cobra? 80, 100 reais? Não sei quanto que você cobra aí, mas vamos supor que seja 100 reais. No final do mês, só de dia útil, vai dar 2.000 e poucos reais. Se você vender um controle a mais. Então imagina o quanto você consegue crescer simplesmente com essa forma aqui de prospectar. Outra forma também, sites, vou botar aqui como sites especializados, tá? Não tendo outra palavra melhor para utilizar. Então tem hoje aí GetNinjas, Habitíssimo e outros, tá? Não lembro agora aqui de cabeça. Mas você tem esses sites onde o cliente procura serviço e você consegue se colocar lá à disposição. Novamente, vou falar, provavelmente você não vai pegar um grande trabalho aqui, provavelmente você não vai fechar um contrato de manutenção, mas você vai conseguir projetos ou serviços pequenos, mas que vão pagar aí o teu dia a dia. Tá? Então é legal. E são trabalhos também que normalmente você só paga quando o cliente fecha com você, ou você só paga, se eu não me engano, né, GetNinjas, você compra créditos e você paga uma quantidade de créditos para poder visualizar o contato do cliente. Então você tem a relação do que o cliente quer e aí para você visualizar o contato dele, você paga ali alguns créditos, mas também não é nada fora da realidade, tá? Então são formas aí de você criar. Então assim, precisa ter um processo de vendas. Você precisa vender também. Você precisa ter pelo menos alguma coisa disso daqui funcionando. Rede social é grátis. É grátis, já dá de fazer. Sites tipo GetNinja, Habitíssimo, é grátis até você precisar entrar em contato com o cliente, mas você consegue fazer o negócio girar. Você consegue fazer as coisas funcionarem praticamente sem custo nenhum, tá? Então tenha um processo de vendas. Você vai precisar ter isso daí para crescer. Você não vai crescer somente com indicações, beleza? Terceiro ponto dessa live aqui, desse conteúdo, é banco de mão de obra. O que é banco de mão de obra, Wagner? Você tá louco? Não, não tô. O que eu digo como banco de mão de obra? Isso é uma coisa que eu falava para o meu sócio lá quando a gente começou a crescer. Eu falava assim, Everton, a gente precisa ter um banco de mão de obra. O banco de mão de obra, o que é? É onde eu tenho um depósito de pessoas que eu posso utilizar quando eu precisar. O banco não é isso daí? Você não deixa lá no banco uma quantidade de dinheiro e você pega quando precisa? Então o banco de mão de obra é isso daí. Eu ter uma relação de profissionais que eu posso usar quando precisar. Então vamos lá, o que é isso daqui? Hoje lá na empresa a gente tem um banco de mão de obra, então a gente tem alguns profissionais que trabalham o tempo todo conosco, então vamos dizer, é uma conta que está lá o tempo todo rendendo, né? E nós temos alguns de backup. Então, por exemplo, preciso de um serralheiro. Eu não tenho um serralheiro dentro da minha empresa, mas eu tenho alguns serralheiros que são parceiros que eu posso entrar em contato com eles para eles executarem um serviço específico para mim. Engenheiro, por exemplo, eu não tenho um engenheiro dentro da empresa, porém, eventualmente a gente precisa de um engenheiro.
Então eu tenho um engenheiro eletricista, que é meu parceiro, que quando eu preciso, ele vai lá e executa o trabalho. Então precisa assinar um projeto ou desenvolver algum projeto um pouco mais elaborado, que foge das nossas capacidades, né? Então eu tenho um engenheiro para isso daí. Assim como eu tenho pessoas, tenho profissionais para áreas mais simples. Por exemplo, passar cabo, fazer infraestrutura, fixar equipamentos. Então muitas vezes a minha equipe está tão atarefada que eu preciso pegar alguém de fora para executar esses serviços mais básicos, para fazer com que o negócio gire, fazer com que o negócio ande muito rápido, tá? Então você precisa ter essa relação de profissionais para você usar quando quiser. Como é que pode funcionar isso daí? Ah, ele precisa fazer tudo? Não, ele pode fazer os serviços mais básicos. Deixa o ajuste final, deixa a parte mais fina para que você faça no começo, ou para que você tenha um técnico mais especializado que faça, né? Então, os serviços mais básicos, por exemplo, fazer infraestrutura, passagem de cabo, fixação de haste de cerca elétrica, por exemplo, né? Não precisa ter um conhecimento apurado, não precisa ter um curso de engenharia para fazer isso daqui, né? Não desmerecendo o serviço, mas teoricamente qualquer pessoa consegue fazer esse tipo daqui, né? Fixação de equipamentos, tá? Então são alguns serviços que você consegue ter esses profissionais aí para fazer. E não só você trazer isso daí de fora. Você pode também utilizar um auxiliar, ter alguém dentro da tua estrutura para fazer isso daí. Vejo muito técnico com auxiliar utilizando de forma muito básica. Muitas vezes o auxiliar ele só serve para carregar a ferramenta e carregar a escada. Tá? Não é, você tem que começar a treinar esse cara. Se você já tem um auxiliar, você tem que sempre pensar como uma escada de evolução. Você tem um auxiliar, ele tem que se tornar técnico quanto antes, ou instalador, né? Então, auxiliar para instalador, de instalador depois para técnico, e assim vai evoluindo. E aí o técnico você vai evoluindo e dando conhecimento para ele até que ele chega a fazer o serviço completo para ti. Ah, Wagner, daí vem aquele medo, né? Ah, Wagner, mas eu vou treinar esse cara e esse cara vai virar meu concorrente. Cara, não pensa assim. Profissional bem pago, profissional com bom relacionamento, tende a não querer sair da empresa, tá? Isso daí é real, isso daí funciona. Inclusive, falando de terceirização, tem um conteúdo aqui também no meu YouTube falando só sobre terceirização. Então dá uma olhada lá, que tem algumas boas práticas e tudo mais. Então pense dessa forma, tu tem um auxiliar, tu pode pensar em elevar esse cara, começar a dar treinamento para ele que ele vire um instalador, para que ele consiga fazer essa parte mais básica sozinho. E ele fazendo essa parte mais básica sozinho, você consegue crescer, porque ele pode fazer um serviço num local e você fazer um serviço no outro. Você já consegue executar 2 serviços ao mesmo tempo, né? Ou depois pegar um outro auxiliar para você e vai sempre evoluindo, sempre crescendo, tá? Então, pense nessa situação, pense em, tem auxiliar? Vamos dar o treinamento para ele, vamos fazer com que ele consiga fazer grande parte sozinho. Wagner, não tem auxiliar? Pense o quanto antes em contratar alguém e pensando sempre nessa evolução. Não pense no auxiliar só como um carregador de ferramenta. Pense nele como uma mão de obra que você pode utilizar, principalmente para serviços mais básicos, tá? Então pense aí nessa situação também. Outro ponto aqui importante. De onde buscar esses profissionais quando eu trago de fora? A área de segurança eletrônica, né, tem muita gente que diz que está saturada, que está prostituída e tudo mais, até eu fiz um post no Instagram essa semana falando sobre isso daí, mas eu acho que ela está faltando de gente competente, tá? E os bons profissionais, eles normalmente já estão bem colocados no mercado, já estão trabalhando muito bem. Mas você pode utilizar profissionais de outros segmentos para fazer isso daqui. Por exemplo, fazer uma parceria com um eletricista, né? Muitas vezes o eletricista ele não tem um processo de vendas e ele não tem uma quantidade de serviço para todos os dias. Então muitas vezes você acha um eletricista bom que pode fazer muito bem tudo isso daqui que já está no dia a dia dele.
e o valor da mão de obra dele também é menor do que um valor de um técnico de segurança eletrônica, por exemplo. Então, se você for comparar quanto que eu vou pagar para um técnico bom de segurança eletrônica fazer uma passagem de cabos e quanto que eu vou pagar por um eletricista, tá? Então, é muito mais barato, muitas vezes, você contratar um eletricista. Claro, novamente, existem eletricistas e eletricistas, né? Então, você precisa escolher bem. Outro ramo também, galera que trabalha com telefonia. Telefonia hoje é praticamente tudo terceirizado. Todos os técnicos que trabalham com as empresas de telefonia aí, grande parte é terceirizada. Então, por que você não contratar ele para fazer um serviço desse daí, para fazer um serviço mais básico? TV por assinatura, mesma situação. Instaladores de TV por assinatura. Também, na grande maioria, são profissionais terceirizados. E aí você consegue alocar para eles parte do serviço. Inclusive hoje aqui na empresa é um segmento que a gente tem algumas pessoas que são desta área, são mais da área de TV por assinatura, de antena. E quando a gente precisa para esse tipo de serviço aqui, é quem a gente chama. Tá? Então fica ligado, não pensa só dentro do mercado de segurança eletrônica. Pense que essas competências que você precisa, outros mercados similares ao nosso tem profissionais que conseguem atender. Vão conseguir configurar um CFTV? Não, mas talvez é até melhor nesse momento, porque o que eu preciso dele é que ele faça até uma parte do serviço. E o restante, ou eu vou ter um técnico mais especializado que vai fazer, ou eu mesmo vou fazer, tá? Então, é bom ficar ligado nisso daí. Vou passar um resumo aqui, então, para a gente falar dos 3 pontos, né? Então, falei dessas 3 prioridades, só para ficar bem claro na tua cabeça o que você precisa focar aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, tá? Então, as 3 prioridades: organizar a casa, vai lá, tenha o teu financeiro em mão, faz uma planilha Excel. Ah, eu não tenho um Excel, não sei como fazer. Me dá um toque, me chama lá no Instagram, né, no @WagnerCamilo, me manda um DM lá, me passa o teu contato e a gente conversa por lá. Tem o site Minhas Economias, que você consegue fazer tudo isso daí por lá também. Define uma margem de lucro, tem conteúdo no meu canal do YouTube falando sobre isso daí também. E faça uma relação dos teus clientes atuais e os clientes com soluções atuais e com as soluções que você consegue vender para ele, tá? Eu também tem uma planilha sobre isso daqui, não lembro se está lá no meu site, mas qualquer coisa me manda uma mensagem lá no Instagram que eu te envio, tá? Tem que ter um processo de vendas, não dá de viver só de indicação. Então vamos lá, prospecção direta, anúncio do Google, rede social é gratuito, sites especializados. Então tenha pelo menos um, não tente fazer tudo ao mesmo tempo, mas tenha pelo menos um, foque nesse dali e faça ele funcionar. Com certeza, tá? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida, vai aumentar o teu faturamento, com certeza vai aumentar o teu volume de trabalho. Não tenho dúvida disso. Faz, vê e depois me dá um toque, bota aí no comentário, volta, né, depois de um tempo e bota aí no comentário o que aconteceu. E tenha um banco de mão de obra. Se prepare para crescer. Porque vejo também isso daí em muitas empresas, tá? Começa a vender e daqui a pouco começa a negar serviço porque não tem como executar. Então, fica ligado. Você quer crescer? Já fique pensando o seguinte: se aumentar o serviço, eu tenho aquele cara lá que vai me ajudar. Tenho aquele outro profissional que pode quebrar um galho. Então, mantenha esse banco de mão de obra sempre perto e sempre atualizado, tá? E pensando sempre em utilizar profissionais de outros segmentos que estão muitas vezes em baixa, né? Ou que não tem tanto trabalho, ou que já terceirizam para um outro segmento e você pode utilizar, tá? Beleza? Dúvidas, sugestões, deixa no comentário aqui do vídeo que eu leio todos os comentários, respondo todos eles na medida do possível. Qualquer dúvida me manda aqui no comentário que eu com certeza vou ler e vou te responder no devido tempo, tá? Para finalizar, mais uma vez te peço aí, caso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, já ativa a notificação para você ser lembrado, né? Se você está no meu canal, canal Wagner Camilo, se inscreve, depois vai lá no canal do CT Segurança, né? Esse vídeo ele é transmitido nesses 2 canais. Vai lá no canal do CT Segurança, se inscreve lá no canal também, ativa a notificação e dá um like aí nesse vídeo para ajudar a compartilhar ele para outros profissionais do nosso segmento, beleza? Também, precisar falar comigo, me chama lá na mensagem, me procura lá no @WagnerCamilo no Instagram,
me manda uma mensagem, tendo alguma dúvida, tendo alguma sugestão, precisando de algum conteúdo referente a isso que eu falei hoje, precisando, me manda lá, que eu vou estar à disposição. E também entre lá no ctsegurança.com.br, você tem a possibilidade de se tornar membro lá no canal do CT, e lá dentro você tem alguns conteúdos exclusivos só para membro. Então, dá um pulinho lá, dá uma olhada, é muito importante também, é um outro canal para fortalecer ainda mais a nossa segurança eletrônica. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço a tua presença até aqui, fico honrado, né, por você estar todo esse tempo aqui comigo e fico à disposição. Qualquer coisa é só me avisar que a gente vai cada vez evoluir mais ainda para que todos consigamos viver verdadeiramente de segurança eletrônica. Beleza? Fica com Deus, bom trabalho, até mais, nos vemos em breve e tchau!